Jesus, ela está bem debilitada fisicamente. Aí ela frequentava a igreja, né? Ela bem lentinha e tal, mas Deus sabe todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amanhã ela vai fazer o exame, vamos continuar orando por ela. Eu também recebi uma notícia eu tenho um primo que é quase como um irmão para mim, né? Eu tenho dois, na verdade. Aí um deles, a filha dele está doente, está tendo convulsões, ele está fazendo isso. Ele é médico. Ele é médico, aí eu mandei lá o negócio, né? Ele foi e falou da situação da filha dele. Peço também à igreja que ore por ele, pela família dele, pela menina dele, né? Em nome do Senhor Jesus. Para que tudo ocorra bem. Ela está fazendo os exames para ver qual é o caso da convulsão que ela está tendo. Amém? Menininha novinha e tudo mais. Ela tem quantos anos? Filha? Olha, eu acho que ela não está nem com 3 anos. Isso. Ah, bem novinha, né? Está nem com 3 anos aí. Né? André está aí, né? Foi banheiro, eu acho. Foi banheiro, né? Mas daqui a pouco ela sabe mais Mas é exatamente. pequena. A mais velha dele tem idade minha, tem uns 3 anos de diferença, ela está com 3, beirando 4 anos. Se tiver. Certo? Eu peço oração que os irmãos orem por ele também, pela família dele. E vamos aqui ao nosso estudo, como para a irmã Luci também, né? Vamos lá. Mateus capítulo 7, a gente vai voltar para o Sermão do Monte, amém? Amém, em nome do Senhor Jesus. Feliz de revê-los, em nome do Senhor Jesus, né? Sem cuidado com as pipas, viu? Esse é mais. Eu não sei que milagre fez, passou o final de ano, todo mundo teve muita pipa aqui não. Não, eu tô falando da pipa de ontem. De ontem não, de terça-feira. Lá embaixo. Foi, pipa à noite. Amém. E anda ali com isso. Estão voando. Nem eu. Alguém pode ler para mim Mateus capítulo 7, versículo 6, em nome do Senhor Jesus? 7, 6, Não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, despedacem. Não pisem e voltando vos despedacem, né? Isso, vos despedacem. Amém, meu querido. Obrigado. E o que os irmãos se lembram? Faz muito tempo, né? Que a gente... ano passado, né? Desde o ano passado, certo? Desde o ano passado. Que a gente estava aqui. Então, se lembra qual foi o assunto anterior? Porque isso daqui eu vou dizer que parece que está meio solto aqui as palavras do Senhor, mas é a continuação do assunto anterior. Certo? Aí, se é a continuação do assunto anterior, o que o Senhor estava dizendo anteriormente aqui nos versículos? É o que ele está perguntando. Ele disse qual é o assunto anterior. Falou sobre o julgamento, sobre não julgar, para tirar o que está faltando do estudo. Olha. Tirar a primeira. Cheio de autoridade para cima de tu, ó. Cheio de autoridade. No versículo 5 a gente já começa a perceber, ó. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Falando sobre a questão de julgamentos, não julguei para não ser julgados. Então, o Senhor Jesus aqui, ele continua os ensinos. Por quê? Porque como eu disse na semana passada, ano passado, como eu disse ano passado, né? Às vezes as pessoas usam essa passagem isolada aqui do Senhor Jesus dizendo, olhe, não julgue para não ser julgado. Para que a gente não tenha discernimento nenhum do que é certo e do que é errado. Já ouviram falar disso, né? A gente às vezes está no mundo, a gente diz, olha, aconteceu isso, e eu acho isso errado. Aí a pessoa diz, não, mas Jesus não falou para não julgar ninguém? Não, Jesus não disse isso, não. Tipo justificando, né? Não me julgue. Jesus falou que não era para julgar ninguém. Né? Mas Jesus não disse isso, o Senhor não disse isso. Ele disse, olha, com a mesma medida que fordes julgados, vos julgarão.
É diferente. Né? E a gente explanou isso no ano passado. Aí o que ele está dizendo aqui agora? Oxe, mas se isso fosse verdade, oxe, não é para julgar ninguém, como é que a gente iria, por exemplo, discernir, identificar quem são os porcos e quem são os cães? Porque na passagem aqui o Senhor está dizendo, não joguei as pérolas, não é? Nem aos porcos e nem aos cães, porque eles vão pisar e vão se voltar contra você. Então, se a gente não pode julgar ninguém, como é que a gente vai saber quem é? Exato. Quem é quem na conversa, né? E aí, a contradição aí? Tá entendendo? Então, percebeu que é uma continuação do ensino anterior? Não é? Então, o Senhor estava dizendo o seguinte, né, anteriormente, você não pode ser extremamente crítico, você não pode ser por demasiado aquela pessoa que vê o mal em todas as coisas e fica julgando a todos à torta e à direita, e não se julga. O problema é você olhar o cisco no olho do irmão e não enxergar a trave no seu. É o julgamento hipócrita, não é? É aquilo que você olha, aponta para o irmão, mas não enxerga na sua própria vida. Esse é o grande problema. Não é julgar por julgar, é o julgamento hipócrita e o julgamento demasiado, né? Aí ele volta aqui. Então vamos lá. Primeiro, por que vocês acham que Jesus está falando aqui de cães e de porcos? O que vocês acham em relação ao contexto dos judeus? Lembrem-se que Jesus Cristo era judeu e estava falando aqui para os judeus também, né? Quem é que seria? Os irmãos têm ideia do que seriam os cães e os porcos para os judeus? Eram os imundos, né? Isso. Também pode ser. Né? Também Eu pode achava ser. que o evangelho era só para eles, né? Os judeus, Sim. Os cães é considerado imundo, né, para os judeus. os porcos. Isso. Tanto um como o outro. Tanto um animal quanto o outro para o judeu é. Não é a gente como hoje, que a gente acha um cachorrinho bonitinho, né? Aí tem até uma passagem da Bíblia que um dia desse que estava comentando comigo em casa, que fala, né, da mulher que... Da mulher, até a mulher Ciro come das Finícia. migalhas. Sim, Aí ela disse, nunca tinha entendido, não sei o que. Os cachorrinhos, né? Até os cachorrinhos comem da migalha. Vamos lá. Para o judeu, inclusive, acho que Mateus está assistindo, né? The Chosen? Não? Eu tô assistindo os dois. É? Mas assisti a primeira Ele só temporada. assistiu a primeira. Mas na primeira temporada já mostra. The Chosen é um seriado que está tendo a respeito da vida dos apóstolos do Senhor, né? Tem algumas tiradas bem legais lá. Recomendo. E Mateus, ele começa a cuidar de um cachorro. Ele tem um cachorro de estimação. E não só por isso, por outras coisas, mas por isso também Mateus é desprezado entre os judeus. Porque ter cachorro para o judeu é animal imundo. Tanto é que Mateus, quando fala na segunda temporada, ele chega para os outros e os outros, o que tu fazia da vida? Aí ele vai e diz, eu tinha um cachorro de estimação. Os caras, audacioso. Né? Ter cachorro de estimação é da cultura grego-romana, não é da cultura judaica. Porque para o judeu, o cachorro é o carniceiro das ruas. Certo? É o urubu, que come as carniças da rua, que vive, né, na sujeira, nas coisas, certo? Para o judeu da época do Senhor Jesus. E Então, até hoje, instintivamente, eles são, né? Assim, Teve um fato engraçado. Que sofre com isso. Os cachorros rasgam muito. Teve um fato engraçado que o sobrinho de Neto amarrou um cachorro perto do canto onde a gente bota o lixo lá em casa e botou a ração. Depois o cachorro deixou a ração e foi furar o lixo. Ele foi cutucar o lixo. Eu sabe que não tem Algumas coisas veneno. eu faço. Oi? Eu sabe que no lixo não tem veneno. Pior que tinha. Pior que tinha. Só que era fraco. Ainda ficou todo mundo agoniado. Foi, eu fiquei agoniado. O cachorro para ver se não ia Foi, passar eu mal, tinha todo acabado de mundo colocar veneno no lixo, ó. Mas graças a Deus não deu nada nele, não. Era aqueles fracos SBP. O cachorro é assim, o instinto dele é de ir atrás do que é resto, do que é sujo, não do que é limpo, do que é... Então, e também tem esse... Não, mas é cachorro se você Mas, deixar... olha, pode ser o cachorro, pelo menos lá em casa, mas já criou o cachorro de todo jeito, só com ração, já criou daquele só com bofe e
adianta não. Não, então vira vaca. que tá ali. As irmãs criam as cachorrinhas Com dela raça, com sem tanto raça. carinho. Toda vez que tosa, fugia, ia pro meio da não sei rua, o quê, faltava pouco. lacinho na Porque quando cabeça. ia pro meio da rua, Dá um vacilo, ela vai no quintal com uma bosta das galinhas. Com a bosta das galinhas, revira. Bastava ter chance de fugir, que E voltava todo, podre, de porque repente, se com misturava com sujeira. cheirosinho, perfume. Aham. Tem muitos que são assim, né? E também tinha Quando esse. tem chance pra fugir, Vai. mistura com Volta tudo bem que não limpinho, né? presta. Volta bem limpinho, né? E também tinha esse fato para os judeus chamarem os gentios de cachorros, né? Como os irmãos bem falaram aí. Mas eu acho que não é esse o contexto aqui do Senhor Jesus Cristo está se tratando, não. Na verdade, ele está dizendo para o seu público, e o seu público entendia, judeus, que estavam ali ao redor dele, que ele estava tratando de pessoas não dignas, certo? Imundas mesmo, né? Porcos, para o judeu a gente já sabe mais o que é o porco, né? O judeu não come carne de porco, né? Lidar com o porco para o judeu era imundo, né? Era tudo dessa forma. No Antigo Testamento, Deus disse que você pode comer das carnes dos animais, com exceção da do porco, né? E ele não podia criar porco, não podia ter contato com os porcos e por aí vai. Pode dizer, mano. Eu estava só falando ali, que a gente tá fazendo devocional e a gente estava lendo dessa questão de Levítico também. Eu estava só me referindo ali. Ele estava fazendo o símbolo aí das porque E não rumina. E não rumina. Isso mesmo, ele tem fenda e não rumina. Então é estranho, é um animal estranho. Certo? Não é? A pata é fendada. Assim, ó. Olha. Do porco. Quem Né? rumina é quem é Por quê? assim também rumina. A vaca, o burro, o boi, O bode. bode. Certo? Ruminar é o quê? Eles cospem a comida que comeram e voltam a mastigar novamente. Tem dois estômagos, né? Ele Tem vai e dois volta. estômagos. Passa pelo primeiro, aí eles cospem, Volta, mastiga fica mastigando e e engole de volta. novo. É. Isso aqui é ruminar. Uhum, por isso que eles ficam, né? Parece que tá mastigando chiclete. Tá ruminando, certo? Esses animais. Então, para os judeus, todos os dois animais, e o público do Senhor Jesus sabiam disso, eram animais não dignos de convivência. Certo? Não estão falando aqui de animal de estimação, bem cuidadinho, não é esse tipo de cachorro, não. Era o cachorro mesmo roaceiro que vivia na rua, que vivia chafurdando, fazendo toda espécie de coisa que não presta, além dos porcos, né? Você pode dar um banho no porco, pode tratar ele direitinho, mas se ele vir uma lama, até porque a lama para ele é uma proteção contra os raios solares, né? É uma proteção natural, mas se ele vir um lixo, se ele pode colocar o caviar para o porco, né? Caviar é comida boa pra gente, mas o porco não vai entender. Bota o caviar e bota coisa de lixo para ver quando é que o porco vai, né? Certo? Ele vai para o bicho de lixo. Certo? Ele vai para o bicho de lixo. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Então a gente tem que saber discernir as pessoas com que a gente lança as pérolas. E o que seriam essas pérolas? O que vocês acham que é essas pérolas? Não jogar as pérolas aos porcos e nem aos cachorros. A pérola é uma coisa valiosa. A pérola. Pode falar, Moisés, se você está querendo falar. Mateus. Vai, Mateus, fala. A palavra. É o Evangelho, a palavra de Deus, né? A mensagem da salvação. Pode dizer. A mensagem da salvação, né? Você chega e fala à pessoa, você evangeliza, você... Não é? Não lance pérolas aos porcos. Não quer ouvir, homem. Já você começou a falar, não quer ouvir. Isso, Vai, né? vai embora. Pronto, onde foi que aconteceu isso? Quando Paulo e Barnabé foram a Antioquia da Pisídia. Ó, para a gente ter uma ideia, o cachorro era chamado como os judeus chamavam os gentios, né? Vulgarmente como os judeus chamavam os gentios. Mas, por exemplo, quando Paulo vai a uma cidade, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai a uma cidade de Atos 13, 46, eu anotei aqui. Ele vai até Antioquia na Pisídia e ele anuncia o evangelho aos judeus. Os judeus não aceitam o evangelho da salvação daquela cidade. E o que Paulo e Barnabé fazem?
o sangue de vocês não está sobre nossa cabeça. Ele diz, e agora a gente vai se voltar aos gentios. Ou seja, a gente vai deixar os judeus e vai se voltar aos gentios. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não vou mais jogar as pérolas a vocês, aos judeus naquela cidade, né? Aos judeus que não aceitaram a palavra da salvação. Eles fizeram um pouco, entraram em discussão, ficaram fazendo contenda. Aliás, perseguiram a Paulo e Barnabé por causa da palavra do Evangelho. Então Paulo disse, vocês não querem, há quem queira. Então vamos nos voltar aos gentios. Se os gentios fossem realmente os porcos, por que eles se voltariam aos gentios? Porque eles levariam a mensagem do Evangelho aos gentios. Na verdade, os porcos e os cães aqui, né? São as pessoas que desprezam a mensagem da salvação. Certo? Desprezam e desprezam a contento. Eles fazem questão de desprezar. São aqueles, por exemplo, que o Salmo fala daqueles que se assentam à mesa dos escarnecedores. Né? São aqueles que escarnecem, que falam mal, que usam da palavra, às vezes usam até da própria Bíblia para falar mal do Evangelho, deturpando a palavra e fazendo com que as pessoas desacreditem na palavra do Senhor. Certo? Então, por que a gente, mesmo lançando o Evangelho, levando o Evangelho a essas pessoas elas não compreendem? Porque a mentalidade delas está totalmente deturpada. Meus irmãos, o pecado é tão grande que faz com que a gente não enxergue as coisas, não enxergue a verdade. Então, no mundo moderno de hoje, onde se fala muito do prazer, do egocentrismo, de você se satisfazer, de você querer só para você, de eu querer só para mim, de eu não me importar com você, de você não se importar com ninguém, de a gente querer apenas o nosso prazer próprio. Diante desta mentalidade, levar a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, de você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, as pessoas que foram criadas na mentalidade do mundo vão desprezar essa palavra. Elas não vão compreender. E muitas vezes, quando a gente leva esta palavra às pessoas do mundo, aos cães e aos porcos, tida aqui com a palavra do Senhor, elas nos desprezam, elas nos tratam mal, porque não cabe na mentalidade delas, não foram assim como elas aprenderam, não é a forma como elas enxergam o mundo. Olha só, eu dizer para o mundo hoje, negue-se a si mesmo, né? Busque o Senhor Jesus, negue a sua carne, negue a sua vontade pecaminosa, busque o Senhor, os seus preceitos, a sua vontade, o seu querer na sua vida, sirva a Deus, ajude a seu irmão, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo, sirva ao próximo, encontre sentido para a sua vida no serviço. Isso é loucura para o mundo. Totalmente contra o mundo. O que o mundo prega hoje em dia é justamente se exalte, ame a si mesmo, faça tudo por si, é você. E o resto? Que se estoure. Cuide do que é meu. O mundo prega isso. Essa é a filosofia do mundo. Então, a pessoa que... imagina a pessoa que... Né, vocês aqui estão tendo a oportunidade de ouro. Olha só, aqui para vocês estão sendo lançadas pérolas. Certo? Então, as pessoas que passaram a vida inteira diante dessa mentalidade e que o Espírito Santo de Deus não fala ao seu coração ao ponto de mostrar o quão equivocados eles estão nessa mentalidade, eles vão desprezar a palavra. Eles vão desprezar o Evangelho. Eles vão desprezar a salvação. Obrigado, meu filho. Obrigado. Eles vão desprezar a salvação. E olhe lá se ele não se voltar contra vocês. Olhe lá se ele não dizer, homem, deixe de besteira, mano. Deixe de ser otário.
Deixa de ser besta. Não é? Não é isso que o mundo diz? É, meu filho. É isso que o mundo diz. Tu tá indo para a igreja para o povo fazer tua cabeça. Para dar dinheiro pro pastor. Para dar dinheiro pro pastor. O Às vezes pastor aí, nunca nem pisou, né, na igreja, É. mas tem uma visão assim. Aí a pessoa fala, pergunta, você já foi, né? Não, mas já tem uma visão de uma coisa que ele formulou na cabeça, né? Preconceituosa. Quando você tem uma visão de uma coisa que você não conhece, você é preconceituoso. Tem um preconceito, né? Um conceito que vem antes. Né? E quando você leva essa mensagem, a mensagem do evangelho, da salvação, você às vezes dizer somente o Jesus lhe ama, as pessoas já lhe respondem com 4 pedras na mão, querendo lhe apontar, querendo dizer, não quero saber dessa conversa, não presta, não é? Vocês se acham santarrões, vocês não sei o que lá. Mas espera aí, eu não estou dizendo nada disso. Né? As pessoas às vezes têm um preconceito das coisas que ouvem na TV, das coisas que outros falam, mas elas mesmas não experimentam, elas mesmas não vêm até a casa do Senhor para ver o quanto Deus é bom. E eu assumo, irmãos, que tem muitas situações na igreja que realmente são escândalos. Não estou dizendo que não são. Os maiores problemas hoje em dia são os escândalos. Só que não é só escândalo. Às vezes as pessoas usam da desculpa do escândalo para confirmar a sua visão preconceituosa que ela já tem. Então ela só acha no escândalo um suporte para o preconceito que ela já possui anterior. Para afirmar aquilo que ela já imaginava ser, sem ter nunca experimentado. Por quê, meus queridos? Porque, olha só, se não for pela obra do Espírito Santo. Enquanto o Evangelho diz, negue-se a si mesmo, confronta, né? O Evangelho confronta o nosso pecado, confronta, né, a nossa justiça própria, aquilo que a gente acha que é bom em nós mesmos, ao ponto de a gente clamar por misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Evangelho faz isso, André diz que o Evangelho bate muito, né? E bate para que o nosso ego venha diminuir perante o Senhor e que a gente recorra à sua salvação, que só Ele pode dar, não é? O mundo diz, não, você é o cara. Encha-se de si mesmo. Satisfaça os seus desejos. Você pode. Você está aí para isso mesmo. Né? E o mundo vai enchendo a gente com essas mentiras e a gente vai se inflando, até que a gente bate com a cara na porta, na parede, se dá mal, as coisas começam a dar errado na nossa vida e a gente, oxe, onde foi que eu errei? E o mundo, com essa filosofia, não preenche a vida de ninguém. Não preenche. Não vai achar felicidade, não vai achar contentamento, não vai achar plenitude de vida. Não vai. Não vai. Não se engane. Os stories do Instagram não são verdadeiros, em sua grande maioria. Não são. Certo? Não são. Pode ter fama, pode ter a riqueza do mundo, pode ter o acesso do mundo, pode ter, mas não tem inteireza de vida e gozo aqui nem na eternidade. E nem na eternidade. Certo? Então, a gente, quando leva a palavra do Evangelho, a gente tem que começar a discernir. Por isso que quando a gente vai, vamos falar um pouquinho aqui de evangelismo, né? A gente tem que começar a ter o discernimento espiritual de quais são as pessoas que nós estamos levando essa palavra. Isso é a grande verdade. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Certo? Vai ter gente que vai rejeitar logo de cara. Você já percebe, você chega para puxar uma conversa e tal, não quero saber dessa conversa, sai. Você também não insiste. Você não vai, ei, vem aqui, volta aqui, eu quero falar contigo, é contigo mesmo que o Senhor tem um projeto, sei lá o que lá. Isso mesmo, arrodeando de toda hora e tudo mais. Deu a mensagem, deu, não quis, faz que nem Paulo e Barnabé.
Ou o próprio Senhor, você lembra que o Senhor mandou os apóstolos e disse, olha, a cidade que não vos receber, bata a poeira dos pés e vai embora. Porque é um pouco frustrante se você ficar querendo que a pessoa entenda. A gente, como cristão, quer, né, que a pessoa queira Cristo. Mas se a gente ficar nessa perspectiva de que a gente pode convencer, fica, no final dá uma frustração. Porque Deus cria circunstância para aquela pessoa se quebrantar. Quando Deus quer chamar, Ele cria o ambiente perfeito. Jesus sabe ensinar. Então a pessoa, quando quer vir para Cristo, ela vai estar de alguma maneira tocada, quebrantada. Ela vai dizer, me fale mais. Né? Então não é o trabalho nosso ficar insistindo. Porque às vezes a gente tem uma das mentalidades hoje em prática, é que a gente tem que ter, digamos assim, né, o poder do convencimento. Está em nós, está na minha razão, o poder de convencer a Mateus de alguma coisa. E se eu consigo convencer a Mateus de alguma coisa, é porque eu sou influente, né? Eu tenho um poder de influência sobre as pessoas de fazer acontecer. E no evangelismo não é assim. Claro que a gente tem que levar a palavra de Deus, tem que persuadir, mas quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E deixa eu dizer algumas coisas, que às vezes isso daqui já é um pouquinho de teologia um pouco avançada. Existe o que a gente chama do operar do pecado. Existe o chamado endurecimento do coração. Certo? Calvinistas abordam de um jeito, arminianos abordam de outro. Mas existe. O que é o endurecimento do coração? E chega um momento que cauterizou. Não adianta mais. Certo? Ali é o progresso da permanência do pecado. É o que a palavra de Deus chama de um abismo chamar o outro. Do meu ponto de vista, o que acontece? Do meu ponto de vista, eu como arminiano, né? Deus deu a oportunidade, chamou. A pessoa vem desprezando. Aí Deus larga. Solta o freio. Deixa as bandalheiras rolar agora. Certo? Deixa o pecado operar. E o pecado vai, tornando uma bola de neve, E o coração então foi endurecido. É como Moisés quando chega a Faraó e pede para libertar o povo. Aí Moisés, não. Pede de novo, não. Aí pronto, endurece o coração. Não vai deixar. E agora o julgamento vai vir sobre Faraó. Porque agora o seu coração está endurecido. Né? Pode dizer. Aquele versículo, o Senhor falando aí, de Apocalipse, que diz, quem for limpo, Limpe-se mais. E quem for surdo, Surge-se mais ainda. É um negócio assim, né? É. E realmente, quem está assim, mergulhado no pecado, de repente vai sendo mais degradante quando a gente vê. Se não abandonar aquele pecado, o negócio vai piorando. Né? A gente vê que a palavra de Deus se cumpre em tudo. É. Até nesse sujos em paz, que a pessoa está se sujando, não se importa. Está ali na vida que está preso, muitas vezes pelo pecado, pelos vícios, mas já se conformou. E parece que cada dia mais vai ficando pior. Vai ficando pior. Isso que a irmã falou é muito interessante, né? As pessoas, elas se conformaram. Eu tenho percebido que toda uma atitude cristã, ela começa com um certo inconformismo. Certo? Se você achar que as coisas estão boas demais do jeito que estão, se você achar que não precisa melhorar, que não precisa aperfeiçoar, que as coisas não precisam progredir na sua vida, eu acho que a gente está pecando numa falta de fé. Certo? Se conformar, não, as coisas é assim mesmo, a vida mais ou menos, né? As coisas dando errado, as coisas, certo? Eu errando aqui, eu caindo acolá, minha família desandando, eu não buscando a Deus, o pecado tomando de conta. As coisas são assim mesmo, todo mundo vive assim, todo mundo vive bem. Uma vez eu falando com a Andréia, que a gente chegou em algumas localidades,
Aí eu fico percebendo, né? A situação toda errada. E a pessoa, não, é assim mesmo, sabe? Aí eu fico, caramba, e não tem perspectiva de melhorar não, sabe? Não sei se vocês já se depararam com essa situação, né? Tá tudo errado. A família desandando, as coisas não dando certo, as coisas, tudo errado, tudo virado na vida da pessoa, tudo virado. Saúde errada, tudo. Não, é assim mesmo. As coisas são assim mesmo. Ainda tem uns que dizem, é Deus que quer, sim. É Deus que quer. Tem. É de Deus, né? É de Deus, né? Só abre a boca para falar de Deus para botar a culpa. Mas, Igual a dona, foi a mulher que sonhou Deus. É uma, assim, vive uma vida miserável e está conformado na vida, é dominado pelo pecado. Irmãos, não se iludam. Ou você serve a Deus, ou você é dominado pelo pecado. Você só vai servir a dois senhores. Certo? Só tem dois senhores para servir. Ok? E o diabo, você serve a ele, ele acaba com a sua vida. Ele destroça, ele acaba com tudo que você tem, com o pouco que você possui, e vai piorando, porque ele é um dominador perverso. Acabando com tudo, com a sua família, com o seu amor próprio, com o amor às outras pessoas, com o amor a Deus nem se fala, certo? E você se vê totalmente perdido, sem chão, sem rumo nenhum. Então, ou serve a Deus, ou serve ao diabo. E essas pessoas aqui, o Senhor Jesus Cristo está chamando aqui de cães e de porcos, são aqueles que estão com a mentalidade dominada pelo inimigo, pelo diabo, pelas coisas do mal. Então, se a gente chegar com o evangelho da salvação, a pérola, vai ser pisoteado. Certo? Então, não. E às vezes a gente chega e a gente quer por fim da força, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, sente o Espírito Santo de Deus falando com você, ele vai dizer, não, agora não é o momento. Então que Deus dê outra oportunidade, meu querido. E lança a mão, vai embora. Certo? Já fez a sua parte. Agora também a gente não pode usar como desculpa, né? Sabe? Você lembra do negócio dos escândalos que eu falei? Vou dar outro exemplo. Tinha um pregador lá em Souza, não sei se André se lembra. E esse cara, esqueci o nome dele. Ele ia para as comunidades e a cidade de Souza é muito influenciado pela Igreja Católica, cidade do sertão, interior e tal, né? Muito influenciado pela Igreja Católica. E ele ia para o meio da comunidade rural, aí ia passando as mulheres indo para a Igreja Católica, sei lá o que lá, e ele com o microfone pregando no meio da rua, no sol quente. Se lembra dessa história? Aí ele, lá vão as prostitutas. As prostitutas de Satanás. As prostitutas de Satanás, não sei o que lá. Certo? fogo nele não. Né? Era. O interior me entrava. Mas aí, enfim, né? E ele continuava, né, com essas coisas e ficava. E tinha outro que Às vezes ficava esse era o que também ficava na frente da caixa? Não, esse daí já era outro, mas também tinha outro que ficava na frente, no centro da cidade lá de Souza, meio-dia, 2 horas da tarde. E ele ficava, olha, fulano botou, aí ficava acusando, fulano botou gás em Daltrano, e não sei quem não presta, e não sei, e ficava, sabe? E aquela filha na frente da Caixa Econômica, né, dia de pagamento, e ele gritando com a caixa de som. Então, a gente não pode utilizar de não jogueis as pérolas aos porcos, porque é necessário que seja pérola, tá entendendo? É necessário que seja pérola. Perceba que a mensagem do Evangelho é uma mensagem preciosa. E quando a gente não dá as pérolas, a gente fica acusando. Eu não usei as pérolas, eu não preparei uma mensagem, eu não fui do Evangelho da Salvação, eu não trouxe a palavra de Deus, eu antes fiquei acusando a um, a outro, e a tortos e a direito,
E quando os outros vieram contra mim, aí eu digo, olha, eu joguei as pérolas e os porcos não quiseram. Mas nem pérolas a gente deu. O outro extremo também não é bem-vindo, né? Tá entendendo, né? Se eu chegasse e anunciasse a mensagem de salvação, mas não ficasse acusando no ar de autoridade suprema a um e a outro e a outro, aí sim eu poderia dizer que eu joguei as pérolas. Mas neste tipo de mensagem acusativa, condenatória, autoritária, acima de tudo, isso não é pérola, pessoal. Não é pérola, não é o evangelho da salvação. Então eu posso muito bem usar do discurso da minha própria vontade, dos meus próprios preconceitos, minha mensagem ser recusada, por assim ser, esse estilo de mensagem, esse tipo de mensagem, e eu dizer, tô tranquilo, porque eu joguei as pérolas e os porcos e os cães não quiseram. Não foi, meu filho, não foi. Você não preparou a mensagem. Vamos lá, se é precioso, né? Tem outra passagem que... A pérola ela é forte e ela é rígida, né? Ela não é algo que facilmente se quebra e que você vai moldando com qualquer coisa. Quando alguém quer fazer alguma coisa com a pérola, tem que usar ferramentas muito específicas, né? E ninguém pega uma pérola e entrega para alguém só a pedra, ou entrega enfeitada com cordão, ou com fio, ou com linha. A pessoa, para entregar uma pérola a alguém, feita com ouro, trabalha no ouro. Então, quando eu vejo Cristo usando essa simbologia da pérola, eu vejo isso. Não só algo que é precioso, que é difícil de achar, mas que também não é entregue de qualquer forma. É entregue numa embalagem bonita, é entregue rodeado de coisas preciosas, rodeado de cuidado, rodeado de zelo. E muitas vezes hoje em dia a gente vê o povo sem zelo nenhum com a palavra de Deus, né? Pega um versículo solto, aí vai ali no TikTok, eu vou falar de Deus agora. Aí quando alguém chega e diz, quando alguém muitas vezes chega só para dizer, você não usou no contexto certo, você tirou a palavra de Deus do contexto, já fica, não, estão me perseguindo, eu estou querendo pegar a palavra e estão me perseguindo. Quando na verdade está desvalorizando o que Cristo tratou como precioso, né? Aqui ele disse, não entregue as pérolas aos cães nem aos porcos, mas mais na frente ele disse, o reino de Deus é como um homem que achou uma pérola, um tesouro em seu campo, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo para poder adquirir aquele tesouro. O homem vendeu tudo o que tinha. Aí vai pegar isso que para uns é tratado como algo que merece você entregar tudo, como algo que você entrega de qualquer jeito. Meu irmão, isso é precioso. É por demais precioso. A mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, a nossa salvação e nossa paz com Deus, é mensagem que não é encontrada em todos os cantos. Pérola, a gente... Eita, tropecei. Olha uma pérola. Tropecei na pérola. E a pérola se forma na dor, né? Também, né? Mas será que a gente está, então, valorizando e dando a devida glória que já possui, tá entendendo? É reconhecendo que já é valiosa. Ou será que a gente está associando a palavra de Deus às outras coisas e outras mentalidades, e dessa forma estamos desvalorizando a pérola? A mensagem de Deus, então, ela não é uma mensagem simplesmente filosófica, de conhecimento mundano. Não é. A mensagem de Deus, ela não se abaixa ao entendimento dela, a uma visão, por exemplo, marxista, a uma visão de direita, a uma visão filosófica dos homens, a uma visão política. Não, a mensagem de Deus, ela é pérola, ela é valiosa por si só. Está acima de todos os ismos, né? E isso, vou usar da psicologia. A Deus superior. É superior. Nem comparação. Vou usar o coaching, né? Metodologia coaching para
Não vai. Não vai, irmãos. Ela é preciosa por si só. Procure levar o evangelho puro e simples que está na palavra de Deus, que debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, que faz com que essa mensagem se torne eficaz, que ela faça efeito dentro dos corações dos seres humanos. É o Espírito Santo de Deus que faz com que ela se torne eficaz. Não é a nossa vontade, não é o nosso poder, não é o nosso querer. É o poder do Espírito Santo de Deus. No evangelho simples, genuíno, puro, da palavra de Deus. A questão que o pastor fala e bate sempre na mesma tecla, a questão do evangelho simples, puro, genuíno, é de extrema importância, do meu ponto de vista, porque às vezes, pronto, a pérola por si só, ela já é preciosa, ela já é algo assim difícil de achar. Aí quando você enfeita demais, você tenta trazer vários arrodeios, acaba de certa forma tirando ali o brilho dela, tirando a beleza dela e chamando a atenção para outras coisas. Não para o que realmente deveria ser chamado de forma simples, pura e genuína, como a pessoa sempre fala. Na verdade, a gente, as nossas concepções têm que se curvar à palavra. É o que nos importa nesse momento. Quando a gente vai falar da palavra de Deus ou pensar na palavra de Deus, quando a gente fala, né, alguma coisa que está na Bíblia, eu entendo que a gente tem que deixar nossas concepções de lado, até porque a palavra de Deus confronta o ser humano para mudar muitas vezes as nossas concepções. E não, a gente deve se curvar a palavra de Deus, e não o contrário. Às vezes a pessoa quer enfeitar um negocinho para ver se cabe aqui no que eu penso. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Aí às vezes eu levo os meus preconceitos, usando da mensagem, tentando usar da palavra de Deus, como deu o exemplo lá desses dois, né? Querer sair julgando a torto direito, querer ter razão, né? Que a gente se põe na autoridade de ter razão, de sair julgando os outros, de querer. Aí eu sou, né, contrariado, aí disse, olha, eu fui perseguido por causa da palavra. Não foi, meu querido. Você foi perseguido porque você está levando a sua mentalidade, a sua vontade e o seu querer. Não coloca a palavra de Deus no meio, não. Certo? Vou dar outro exemplo, eu estou sendo aqui muito sincero, certo? Se a igreja brasileira se comporta como um partido político, se a oposição sobe ao poder, ela vai ser perseguida politicamente. Não foi isso que você pediu? Foi. Quando você se comporta como um partido político, se a oposição sobe, o que a oposição vai fazer? O que o político faz com o seu opositor? Persegue. E é uma tristeza, né? Se um negócio desse vier a acontecer e se intensificar, porque aí desse ser perseguido, ou o cristão ser perseguido por causa do evangelho, Aí, amém. Ele passa por aquilo com paz, com tranquilidade no coração, porque sabe que Deus, ele está naquela situação, o nome de Deus vai ser ali honrado, e sabe que uma hora aquilo acaba. Se não for logo aqui, vai ser na glória, né? Mas quando é por questões que não tem a ver com a palavra, Pessoais. aí sofre sem necessidade. Porque sofre para não dar glória a Deus, nem dar glória a Deus, nem faz paz com a vida da pessoa. Nem dar frutos na vida da pessoa, nem dar glória a Deus. Então é vão. É vão. É vão. Sofre aqui, quando chegar na eternidade, vai apresentar a Deus as suas possíveis obras de misericórdia, vai dizer, olha, Senhor, eu não sofri no teu nome? Deus vai dizer, no meu nome não. Ora, se Cristo disse que Deus vai dizer a alguns que expulsaram o demônio em nome dele sem o conhecer, imagine se chegar lá em cima e disser, eu defendi seu nome envolvido com política, eu devolvi o seu nome envolvido com questões filosóficas. Ele vai dizer, não, você está buscando glória para Então, você. peça discernimento ao Senhor, meus queridos. Vamos pedir discernimento ao Senhor, para que a gente saiba distinguir. Espera aí, eu estou sendo perseguido pelo nome do Senhor, ou estou sendo perseguido pelas minhas próprias convicções? Né? Pelo meu próprio desejo,
pela minha visão política, por aquilo que eu quero, por aquilo que meus preconceitos, minha visão de mundo. E não tentar colocar todas essas coisas acima da palavra de Deus. Ela é pérola, ela é incomparável. Ela é incomparável. É tesouro precioso. É tesouro precioso. É por isso que teve uma vez, eu estava no grupo da igreja, não sei nem, acho que nenhum aqui fazia parte do grupo da igreja, né, na outra gestão do pastor Leandro. E estava prestes a ter as eleições, né, a primeira eleição. O número do candidato, a gente sabe que eu estou falando, era 17. Né? 17. Aí saiu, vamos pegar cada versículo 17 de cada capítulo da Bíblia, de todos os livros. Aí saiu, e era só bênção, tá entendendo? Pum, 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 pum. E a pessoa publicou isso no grupo da igreja, do qual eu também já fazia parte. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí vem Lutero, prestes para morrer. Aí vem Calvino. Aí vem outros homens de Deus que morreram para que a palavra se tornasse pública. Né? Aí vem Deus, inspira homens e mulheres de Deus a manifestar a sua vontade na palavra dele. E a pessoa usa a palavra de Deus de forma errada para se comparar a isso. É essa pérola que é essa a virtude e a... Tá entendendo? Aí a gente coloca a este nível. Inclusive, aí eu fui, beleza. Aí ninguém falou nada. Eu peguei lá, peguei a Bíblia, né? Aí fui para os versículos 17. Deuteronômio, aí tinha lá 1,17. E Deus virá com mão poderosa para descer o castigo sobre Israel. Eu fui e coloquei. Tá aqui, 1,17. Pá. Aí fui lá, Números 1,17. E a praga virá sobre Israel. Tá aqui, ó. Isso tudo é passagem boa, meu. Você não teve nem a coragem de pegar o vídeo. Você que tem a Bíblia dentro de casa e não teve nem a coragem de pegar o vídeo e comparar com a Bíblia. Para saber se aquele vídeo que ela estava falando, que a pessoa que estava lá no vídeo falando que era só bênçãos, realmente estava dizendo a verdade. Já não tô lá. É isso? É esse o respeito? Eu não estou dizendo que é o livro, tá entendendo? Não é o livro que é santo, não é a palavra que é santa. Que ele anuncia, né? É essa, né? A inspiração é a palavra de Deus. Irmão, se a gente está dizendo que a palavra de Deus é a palavra dita pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Não é palavra de homens. Palavra de homem é hoje e não é amanhã. É a palavra do próprio Deus Todo-Poderoso. E a gente às vezes tem tratado essas coisas, e outros do outro lado também, viu? Eu falei do lado da direita, mas o pessoal da esquerda também usa a palavra de Deus para dizer, olha, está vendo isso, está vendo aquilo, porque todo mundo quer usar da Bíblia para o seu próprio prazer. E a gente, irmãos, temos que se esmerar, por isso que é importante a gente amadurecer na palavra. Buscar mais conhecimento na palavra. Para que essas conversas não cheguem até nós e a gente acabe sendo levado por ventos de doutrinas falsas, por conversas de homens, por pessoas que querem usar da nossa fé para tirar proveito da gente. E tem, irmãos. Tem. E como tem pessoas que tiram proveito da nossa fé e enriquecem e dominam o povo de Deus. Paulo já falava isso lá em Coríntios, na época dele, onde os super apóstolos apareceram e dominavam o povo através da fé. E o apóstolo Paulo fala, e eles vos esbofeteiam. Os super apóstolos que se apresentaram à igreja de Coríntios maltratavam tanto a igreja que chegava a espancá-la. Aí Paulo vai e diz, e eu que tratei vocês com amor e com carinho, eu é que sou mau? É isso mesmo?
existe também isso, viu, irmãos? Muitas vezes os porcos e os cães, eles não percebem o carinho que é dado a eles, o amor que é dispensado a eles. E desta forma eles se tornam ingratos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, às vezes a gente chega com o desejo sincero de querer de trazer salvação para a vida da pessoa, não é querer dominar, de trazer salvação, de trazer paz, comunhão com Deus, e aquela pessoa pensa que a gente está trazendo o mal para ela. A gente quer o bem, a gente se esforça pelo bem da pessoa, a gente conversa, a gente insiste, a gente trata. Olha só Jesus dizendo, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como a galinha faz com os pintinhos, colocar vocês debaixo das minhas asas e tratar vocês com amor, e vocês me rejeitaram. O Senhor Jesus Cristo procurou Jerusalém para tratá-la com amor e foi recebido como? Então, muitas vezes as pessoas, elas não vão querer, e tem uma espécie, não sei, talvez de sadismo, né, de ter prazer na dor, ou de querer ser dominado, ou de estar muito machucado ao ponto de não confiar mais em ninguém, ao ponto de que a gente chega para a pessoa com toda a boa intenção, com todo o mover do Espírito Santo, com o amor de Deus no nosso coração para levar o Evangelho, mas a pessoa não quer, irmão. Ela vai pegar as pérolas, vai pisotear e vai tratar a gente mal. Ela vai se voltar para a gente, vai nos desespedaçar. Se ela pudesse, ela nos despedaçava. Mesmo a gente querendo o bem, isso não vai impedir a gente querer o bem, viu? A gente não quer o bem, não é em troca, não. Não é em troca, não. A gente leva o bem porque foi uma ordenança do Senhor. Começa da Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu amo porque eu já sou amado. Não é por recompensa de fulano, de Beltrano, de Ciclano. É porque Deus já me ama. Se você tem experimentado, se eu tenho experimentado o Espírito Santo de Deus derramando o amor de Deus dentro do meu coração, eu sou instrumento de Deus para levar esse amor, mesmo que eu seja acusado. E as pessoas, muitas vezes, os cães e os porcos vão dizer, isso não presta, isso é um caba safado. E a gente querendo trazer amor, e a gente querendo trazer salvação. E a pessoa não quer, irmão, não quer. Isso não pode mudar o que está na gente, né? Isso. Mesmo que a gente seja desprezado, mas... Peça força ao Senhor para que Ele fortaleça e isso não suba ao seu coração. Porque tem gente que já fica com raiva. E vai perdendo as esperanças e vai se angustiando e que não suba ao seu coração. Chuva, né? Que não suba ao seu coração, certo? Eu não esperava isso de fulano, porque, né? Meu irmão, ó. Família, e falando magoou, a pessoa já fica todo cheio. Isso. O coração dominado pelo pecado, a gente pode esperar tudo, meu filho. Tudo. Certo? Lembre-se de Paulo chegando à igreja de Corinto, tratando com carinho, com amor. É quando Paulo trata com carinho e com amor e não trata com arrogância e prepotência, começa a chamar Paulo de fraco. Aí Paulo diz, espera aí, quer dizer que eu tratar com amor é fraqueza? Tratar com carinho, tentar chamar vocês pelo convencimento, mostrar o caminho da verdade, isso é fraqueza? Enquanto os outros que vos apresentam dominando sobre vocês, os esbofeteando, usando da sua fé para enriquecimento próprio, aí esses é que são os fortes? É isso mesmo, é essa perspectiva, e às vezes é isso que o povo quer. Infelizmente, por quê? Porque está acostumado a sofrer e quer viver sofrendo debaixo. A gente dá o amor e ele despreza, ele pega as pérolas e pisa. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente. Por quê? Porque está com a mentalidade dominada pelo pecado. Então,
Vamos saber diferenciar. Peça discernimento a Deus. Vamos nos aprofundar na palavra do Senhor para não sermos levados pelos dominadores da fé, pelas pessoas que usam a palavra de Deus para tentar convencer vocês das coisas erradas. Certo? Preste atenção, irmãos, nos frutos, nos frutos daquele ministério, nas coisas que saem dali. Certo? Tratem a palavra de Deus com a devida reverência. É pérola, é precioso. Certo? Ela vai, meus irmãos, se vocês levarem à prática a palavra de Deus, vocês vão ver que a vida de vocês modificam da água para o vinho. Ela é fundamental. Peça a Deus discernimento e entendimento da sua palavra e peça que o Espírito Santo de Deus fortaleça a vocês vivenciarem a palavra dele. Viverem verdadeiramente debaixo do querer e da vontade de Deus, dia após dia, minuto após minuto, na experiência do cotidiano da vida de vocês, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, falando com os vizinhos. Permita com que Deus cada vez mais e seu Espírito Santo vá tomando de conta de todas as áreas de sua vida e vá se apoderando, e se você cada vez mais se tornando cativo de um Senhor que quer o seu bem por fim da força. E não ser, como diz o pastor colega meu, escravo de Satanás, cavalo de batalha do diabo, que quer dominar, que quer nos angustiar, que quer acabar com a nossa vida, com as nossas esperanças. A palavra de Deus, ela é pérola. Trate ela com carinho. Tente vivenciá-la. Ah, mas eu não consigo. Peça forças ao Senhor. Busque com certeza e com interesse de coração que Ele dá, o Espírito Santo de Deus, para que a gente vença o pecado e possa vivenciar cada vez mais uma vida digna e se parecer cada vez mais com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele dá e não lança em rosto, assim que diz Tiago. Pode dizer, gente. Mas, pastor, porque tem membros da própria igreja que condenam os seus postos, né? Fica com membro da fé, quando você quer levar a palavra, aí fica chegando perto de você, aí eu já sofri muito isso quando eu estava na católica. Aí tinha de ser besta, tinha de ser o quê? Tu é cara, tu é besta, tu tá vendo que fulano não quer nada com a vida, não quer nada. Eu digo, eu estou fazendo a minha parte. Agora você vive dentro da própria igreja, você está querendo me condenar porque eu estou querendo elaborar a palavra para uma pessoa que está precisando. Tá? Existe isso também. Existe. Na própria igreja, um membro condenou o outro, está falando, tu é besta, que eu não sei o quê, que não sei o quê. Mas tu está insistindo, que tu está vendo que fulano então não quer nada na vida, não quer nada com isso. Essa matéria, irmão José, a gente vai pecar e a gente tem que considerar assim, né? Que perfeição só no céu. Aí desestimula, né, aquele membro. Desestimula. Mas, Zé, porque assim, queria eu que em todas as igrejas, que o rol de membros que tivesse já até falei isso aqui, né? Que que todo o rol de membros de todas as igrejas fosse o mesmo do livro dos céus. Mas não é. Certo? Fosse igual, né? Batesse um com o outro, nome por nome, né? Certo? Fosse. Mas a igreja, preste atenção, a igreja de Deus, ela não é feita por placa. Eu sirvo a igreja de Cristo, tenho um amor pela igreja de Cristo e tudo mais, mas a igreja de Deus, antes de tudo, ela é invisível. Existe uma igreja universal invisível. Certo? Então, essa igreja invisível, aí é Deus falando aos corações. É Deus habitando dentro. É por isso que nós somos templo e morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aí nós somos a igreja. Aí eu não posso dizer, se eu nesse caso aí, que aquela pessoa que estava lá, aí aí é com ela e Deus, tá entendendo? Aí é com ela e Deus. Às vezes não é. Não é. Apesar de, é isso que eu estou querendo dizer. Apesar de estar na igreja, não é igreja. Pelo menos não naquele momento. Às vezes está amadurecendo,
Pode estar amadurecendo também, está no processo inicial. Agora, estranho, do meu ponto de vista, certo? O estranho é estar a tempo na igreja e não amadurecer. Nunca amadurecer. Manter-se sempre na mesma meninice. Que é o que o escritor aos Hebreus fala, é o que Paulo, voltando à igreja de Coríntios, fala, dizendo, olha, eu poderia estar dando carne a vocês. Poderia estar comida pesada, mas vocês não suportam. Porque vocês são meninos na fé. Você tem que dar leite materno. Tem que tomar leitinho. E eram aí, olha só que interessante, só para a gente terminar. Era uma igreja que se vangloriava da sua sabedoria. A igreja de Coríntios era a igreja que se vangloriava da sua sabedoria. Aí Paulo disse, espera aí, tem alguma coisa equivocada aqui. Porque quando eu fui querer dar carne para vocês, vocês não suportaram. Vocês não são sábios. Por isso que Paulo diz na mesma igreja, diz, cada um tem um entendimento próprio daquilo que é, porque vocês não são sábios. Paulo diz na igreja de Coríntios, meus irmãos, vocês não são sábios. Eu quis dar carne para vocês e vocês não suportaram. Vocês só podem tomar leite materno. Palavra forte vocês não conseguem. É por isso que às vezes Jesus Cristo chegava para o seu público e dizia o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é todo mundo que tem ouvidos para ouvir. Não é todo mundo que suporta ouvir a mensagem do Evangelho. Não é todo mundo que o Espírito Santo de Deus fala ao coração e aquela palavra realmente faz efeito dentro dela, ela cai em si e diga, opa, peraí que isso é comigo. Peraí que isso é para me transformar. Peraí que isso é para me aperfeiçoar. Peraí que essa palavra fala ao meu coração. Não é todo mundo. Existe a pior ignorância que existe no mundo, é o ignorante que se acha sábio. Essa é a pior ignorância do mundo. Porque aquele que tem a noção da sua própria ignorância, ele sabe que pode progredir. Ele sabe que ele vai buscar, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai ler a palavra, ele vai viver em comunhão com os irmãos para crescer. Porque ele sabe que ele é menino na fé. E não há nada de errado ser menino sabendo que você precisa crescer. Não há nada de errado. O negócio é você achar que é maduro sendo menino. Se acha, né? É. Isso mesmo. Se acha na perfeição com as suas meninices. Com as suas pequenez, com as suas coisas pequenas. Se acha forte sendo fraco. Aí não cresce na fé. O pior de tudo é que acaba influenciando muitos que estão ali ainda engatinhando ali na fé ali ainda. Tentando aprender alguma coisa, acaba influenciando da forma errada. É. E como é, olha, irmãos, e como é que a gente sabe que a gente precisa crescer na fé? Pelo menos eu vou dar um testemunho pessoal. Na minha vida é vivendo em comunidade com os irmãos. Certo? Quando eu era da Igreja de Cristo lá em Santarém, e eu já estava separado já era separado para presbítero, né? Pastor George tinha e eu era praticamente o vice dele lá na igreja, e eu já olhando assim, tal, disse, não, eu já tenho conhecimento da palavra, sei lá o que lá e tudo mais. Aí cheguei em Souza, passei no concurso, fui para Souza. Aí cheguei lá em Souza, comecei a me dar com outras experiências, inclusive com outros irmãos na fé, que tinham um conhecimento muito mais aprofundado em Evangelho da Verdade. Estou falando conhecimento teológico, não, no Evangelho da Verdade mesmo. Viver experiências na comunidade que me trouxe aprofundamento na palavra e na vivência com os irmãos. Aí digo, opa, eu pensava que era experimentado, mas não era. E aquelas experiências em Souza me fizeram crescer muito, muito. Certo? Não estou dizendo que eu seja experimentado hoje, não é isso que eu estou dizendo, mas olhando para o passado de quantos anos atrás, filha, que a gente chegou em Souza? Uns 10 anos atrás, né? Uns 14 anos atrás. Eu percebo quanto eu cresci. Será que a gente pode olhar para essa perspectiva,
sei lá, vocês agora não, né? Que vocês estão no início da fé, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e perceber, opa, o quanto é que eu cresci na fé. O quanto eu abandonei mais. Se criou no Evangelho. Uhum. Evangélica de Deus. Mas eu já ouvi dela mesmo confessando várias vezes que depois que a gente veio para a igreja de Cristo, ela já evoluiu muito em relação a justamente a palavra do Senhor, a conhecer, a se aprofundar. Já evoluiu muito, a gente está o quê? 5 anos, né? Eu fiquei meio assim, eu disse, né? Quando eu comecei a participar dos estudantes, não é assim, não. É assim. Tinha muita concepção que eu tinha errada. Mas, realmente. Deus foi trabalhando, né? E não tem nada. Ó, minha irmã, não tem nada de. Eu não tô aqui como. E nem. É por isso que eu quero ouvir os irmãos. Porque a gente vai aprendendo nas experiências de um dos outros. Tem que perguntar mesmo, né? Tem que perguntar mesmo, né? Para que a gente venha aprendendo nas experiências. A experiência que eu tenho não é a experiência do Richards. Nunca vai ser. E nunca vai ser. A visão de mundo. Eu não sei qual é a história do Richards até o dia de hoje. Como ele também não sabe qual é a minha. Então qual é a visão de mundo que ele tem? Qual é a visão de mundo que eu tenho? Que palavra fala mais ao coração dele que não fala a mim, ao meu? Tá entendendo? Então, por isso que a gente aprende em comunidade. É por isso que eu gostei de uma frase do John Wesley que diz: cristianismo não se vive solitário. Cristianismo se vive em comunidade. Porque a gente aprende um com os outros. Certo? A gente aprende um com os outros. Então, que a gente possa olhar para a nossa perspectiva, na nossa caminhada e perceber: opa, peraí, será que eu estou progredindo? Será que eu estou buscando mais ao Senhor? Será que eu estou buscando mais a palavra dEle? Será que eu estou tendo uma vida melhor de oração? Será que eu estou me preocupando mais com o meu irmão? Será que eu estou me preocupando menos comigo? Será que eu estou buscando menos a minha própria glória, os meus próprios desejos e as minhas próprias vontades? Faça um levantamento, irmãos, do histórico. Observe o trabalhar de Deus nas suas vidas e seja grato pelo que Ele já tem feito diante de vós, na vida de cada um de vocês. Amém? Amém, meus irmãos. Então, que a gente progrida na fé, que a gente tenha o discernimento do Espírito Santo de Deus, de saber quem são o que é pérola, o que é cada coisa na conversa, o que é pérola, quem são os cães e quem são os porcos. E que Deus nos dê discernimento e poder vindo do alto para que a gente possa andar em conformidade com a sua palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar encerrando em nome do Senhor Jesus.